Eu sou natural de Arabutã, Santa Catarina também. E daí eu vou fazer o processo inverso, né? Essa cidade ela fica no oeste catarinense, ali perto de Chapecó, Concórdia, e de uma cidadezinha de 4.000 habitantes, no interior dela, lá escondido, Deus chegou lá também, ali por volta do ano 2000, né? Daí conheci esse tal de Jesus aí, e ele tenho tentado entender o que ele quer para minha vida, e foi o que me fez também ir fazer a faculdade em Curitiba, a FATEV, para compreender como Deus quer me usar, né? E pensando um pouco nisso, eu até comentei com o Arthur durante a semana sobre o o que eu poderia falar, né? O que a gente poderia conversar. E daí um dos primeiros livros que eu li da Bíblia foi o livro de Eclesiastes. E daí esse livro, ele é tipo uma filosofia pessimista, assim, né? Tipo, tudo que tem ele vai questionando e no fim nada tem sentido. E até na minha adolescência, uma das frases que eu tinha de impacto, assim, tudo é vaidade, né? Tudo é correr atrás do vento. E daí foi uma da proposta, assim, que a gente às vezes, nessa ideia de refletir sobre se a gente está correndo atrás do vento, né? Algo como na ideia de que a gente corre, e no fim não alcança nada, né? Se a gente realmente tá compreendendo o que é a corrida da vida, né? E então eu não sei se vocês já se perguntaram sobre essas coisas, mas na minha adolescência eu tinha muito essa questão de o que eu vou fazer do futuro, ou quais os passos que eu vou dar no futuro, que faculdade eu vou fazer, e que profissão vou exercer, como vou construir minha família. E esses questionamentos, às vezes, do futuro, eles acabam gerando certa ansiedade para os nossos dias, né? E até o Arthur comentou que já foi o tema da última semana, e, e que vocês já estão cansados de falar de pandemia também, ele comentou. Então vamos falar sobre a vida, né? Sobre correr atrás do vento. E daí eu começo a ler, quem quiser abrir Eclesiastes, mas logo no início, em Eclesiastes 1, 2 a 9. Daí ele começa assim, no versículo 2 ali: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. E eu acho isso é um poema assim, tipo, para mim é muito belo assim, a parte aqui que mais chama minha atenção é quando fala todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. E é nessa reflexão assim de que no nosso dia a dia, por muitas vezes a gente se esforça em fazer muitas coisas e desenvolver muitas atividades no trabalho, ou a gente sempre está correndo, né? E em meio à pandemia, tipo, a gente talvez pensaria que, nossa, agora é um momento de eu parar um pouco, descansar, mas por incrível que pareça, a gente ainda consegue continuar correndo, tipo, adoidadamente, né? Agora é só participando de live, participando de reuniões pela web, mas chega ao ponto de a gente estar tão cansado de tecnologia, de informática, pelo menos eu digo por mim, assim, que tipo, pensar, para que serve tudo isso, né? Tô tentando fazer tantas coisas e elas não me levam a lugar nenhum, né? E daí nessa de Eclesiastes ali, tem muitas frases, assim, continuando ali, ó: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quanto aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E o que benefício trazem os bens
E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria a seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. E nesse questionamento, eu vejo que Eclesiastes, nesses questionamentos sobre a vida, ou reflexões, é como se ele olhasse para o futuro e, e nessas várias possibilidades, Salomão, quem foi que escreveu o livro, na Bíblia ele é dito como o homem mais sábio de todos os tempos, né? E foi o governo que é a nação que na época se expandiu, de, o, conseguindo alcançar o maior reinado do povo de Jerusalém, né? E nisso, então, nessa busca dessa sabedoria que ele tinha, ele buscou tentar encontrar a felicidade em todas as áreas que ele pôde testar, né? E como ele era o rei e tinha muitas riquezas, ele foi testando nas diversas áreas, né? Tanto na questão da sexualidade, até eu comento que tinha 300 mulheres, 700 concubinas, né? Então ele diz, tentei nos prazeres da sexualidade, também nestes não encontrei sentido, é como correr atrás do vento. Ele fala, vou construir os mais belos construções e edifícios para que meu nome seja lembrado, mas depois de olhar tudo isso, delas também vi que foi como correr atrás do vento, né? E ele vai ao próprio a busca pelo conhecimento e sabedoria, no fim, se tornou cansaço, né? E quanto mais sabedoria lhe recebia, mais sofrimento lhe causava, né? E, e nisso, quando eu li, então, ali na minha adolescência, meio que uma coisa eu entendi. Na corrida dos nossos dia a dias, tem coisas que a gente não encontra sentido. E se a gente focar os nossos olhos para o futuro, nessa busca por tentar encontrar a felicidade, nessa busca por tentar realizar os sonhos da nossa vida, quando a gente os realiza, a gente pode ter o sentimento de que, tipo, foi em vão. É como aquela sensação, eu tenho o sonho de fazer uma faculdade, mas quando estou na faculdade eu não estou contente, né? Então eu almejo o meu sonho, a minha realidade para o futuro novamente. Quando então eu terminar a faculdade, conseguir um cargo, ali eu serei livre, serei feliz, né? Mas quando isso se realiza, é como se ainda a gente volta à nossa insatisfação desde o início, né? No sentido que, no fim, nunca estamos satisfeitos, porque estamos olhando para o futuro e almejando no futuro encontrar essa satisfação, essa felicidade, né? E nisso, então, eu, eu reflito e penso, se tudo, então, é correr atrás do vento, é vaidade, é sem sentido, o que faremos? Existe uma outra opção? E, e daí eu vejo que tem, tem uma saída que, para mim, é legal, que é um meio de parar de correr atrás do vento. E para isso, talvez esse texto eu gostaria, se quem quiser abrir, é em Hebreus 12, versículo 1 a 3. Que daí eu entendo que esse correr atrás do vento é como se, em outras palavras, eu dissesse, às vezes a minha ansiedade de viver que eu tenho hoje é devido a uma expectativa demasiada que eu tenho do futuro. Mas quando eu olho também se eu olho simplesmente toda a vida para o passado, eu posso correr o risco de ficar me culpando no presente pelos erros que eu fiz no passado, né? Então, como compreender a vida, a corrida da vida, sem viver na ansiedade ou na culpa tanto do passado quanto do futuro, né? E daí no texto de Hebreus 12, 1 a 3, eu acho que a gente encontra sinais para encontrar a resposta nesse sentido, e eu acho bem legal. Então eu passo a ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E quando eu cheguei na FATEV, aqui em Curitiba, eu ouvi uma exposição, uma explicação desse texto de um dos professores, acho que é bem conhecido, o Martin Weingarten. Ele meio que, pro âmbito aqui cristão, é uma referência, assim, quando se trata de compreensão bíblica. E eu, então, lá, com 19 anos, né, que não sabia nada, assim, ouço um texto desse, a explicação dele, ela me fez olhar com outros olhos para como eu lido com a minha caminhada com Jesus, assim. Que na minha adolescência eu me questionei sobre se existia um propósito, um sentido na vida, e nesse questionamento eu encontrei, cara, na minha vontade, no meu desejo, eu não encontrei nenhum sentido, um propósito de vida que realmente valesse a pena, né? E quando eu olho então para Jesus, e é como se eu olhasse, caramba, tipo, encontrei alguém que talvez possa dar um significado e verdadeira sentido para minha vida, e então é como se eu olhasse para todas as opções que eu tenho à minha frente, aos meus olhos, e no fim eu vejo, cara, todas elas, se for depender de mim, eu não consigo realizar, mas eu tentei então olhar para Jesus e ver o que é mais importante, o que realmente vale a pena, né? E em Jesus eu encontrei esse que, cara, vamos dar um crédito, né? Para esse Jesus aí, vamos ver se vai ser legal caminhar, né? E vamos caminhar com ele, tentar começar e ver no que vai dar, né? Mas à medida que a gente vai vendo quem é Jesus e quem eu sou, para mim não tem outra coisa que, a não ser Jesus que pode fazer a nossa vida valer a pena, né? E daí no texto, ele quando Paulo ele está falando assim, corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. E daí ele afirma assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus. E conhecendo um pouco, estudando essa realidade de diferenças de culturas, tipo, assim, entende que a cultura no tempo da Bíblia, eles olhavam para a história e para a vida como se estivessem olhando para o passado, né? Essa era a base deles, era o modo de vida. E a cultura grega, no entanto, ela olha sempre para o futuro, né? Esperando o que eu vou fazer no futuro. E daí esse professor na exposição ele conta então que quando a Bíblia está dizendo tendo os olhos fitos em Jesus, é como se a gente estivesse então de frente para Jesus, olhando olho a olho, mas na compreensão de que o Jesus que a gente conhece é aquele que a gente ah, que nos é revelado através de toda a história, de testemunho de todas as pessoas que vieram antes de nós, né? Então, quando a Bíblia diz, tendo os olhos fitos em Jesus, é como se elas olhassem para o passado e vissem o Deus que criou todas as coisas, e daí quando ele envia Jesus ao mundo, é como se eu olhasse Jesus crucificado na cruz e também na ressurreição. Então, é como se eu estivesse com os olhos fitos em Jesus, mas com o meu corpo como se fosse virado para o passado, né? E daí, quando Paulo então fala que coramos com perseverança, isso dá a entender que a gente está olhando para o passado, para a história de Jesus que caminha conosco, mas a gente está correndo para o futuro, que seria então as nossas costas, né? E, e essa ideia que eu trago então de como se a gente estivesse correndo de costas para o futuro, eu achei muito interessante porque a gente não sabe o dia de amanhã e às vezes a gente cria muitos sonhos e expectativas e elas se frustram e quando a gente coloca isso
a expectativa no futuro, quando a gente às vezes chega lá, não era bem isso que a gente queria, às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E então a ideia de correr de costas pro futuro, para mim é confrontador, porque isso significa que eu não sei o passo que eu vou dar amanhã, né? Eu não sei para onde Deus vai me levar, porque se eu tô de costas para o futuro, não sei se alguém já conseguiu correr de costas, tu tem que confiar muito assim, se tem alguém dizendo, confiar muito no terreno, porque se tu não enxergar uma pedrinha ali ou uma placa, né, já levou um tombo, né? E essa ideia assim de proposta de caminhada com Jesus é correr uma corrida no qual eu dependo totalmente do guiar de Deus, que eu dependo totalmente da confiança de quando eu olho para Jesus, eu manter os olhos fitos em Jesus, eu consigo correr essa corrida dando cada passo, sabendo que eu não sei no que eu vou pisar, mas confiando em Jesus, ele, ele me dá essa promessa de que ele cuidará de todas as coisas, né? E quando eu falei antes que a ansiedade é fruto dessa, da, da expectativa do futuro, então, nesse modo de vida, eu já tenho a expectativa do futuro só naquilo que Jesus prometeu, que é a volta dele. Então, eu não sei o dia da manhã, mas eu como se fosse, olho para o passado, para toda a história, para a crucificação dele, e isso me dá consolo, porque daí ele dá uma resposta para não viver ansioso. E, ao mesmo tempo, ao olhar para o passado, se eu muitas vezes a gente se confronta com a nossa caminhada e a gente se culpa de muitas coisas e a gente acaba, para mim, eu digo assim, a endurecendo o nosso coração e a partir do tempo que a gente vai ficando mais velho, é como se o nosso coração fosse endurecendo devido à culpa e as coisas que a gente coloca sobre nós, né? E isso, quando a gente, essa resposta de estar com os olhos fitos em Jesus, ela nos dá consolo, porque, como o texto fala assim, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição nos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E eu, dos nossos olhos, se essa fosse a caminhada onde é que a gente não se cansa e não se desanima. E até estava conversando com uma aqui da faculdade, que também veio da minha cidade, e frase, né? Que tudo aquilo que a gente não, toda a culpa que a gente carrega em nós, que a gente não entrega para Jesus, é como se a gente dissesse que as coisas que a gente está se culpando o preço o pecado que Jesus pagou na cruz não foi suficiente para pagar essa culpa que a gente carrega, né? E, e daí, para mim, tendo os olhos fitos em Jesus é uma resposta de como caminhar com Jesus, né? E não se trata do que eu sou capaz de fazer, porque é Ele quem me guia. Não se trata dos erros que eu fiz da minha vida, porque Ele me perdoa, mas é caminhar com Jesus, saber, reconhecendo que eu sou fraco e pecador, mas que Ele, ao mesmo tempo, me ama e me chama para conviver com Ele, né? E um pouco da minha reflexão, no primeiro ponto é isso. Acho que essa ideia de uma vida como uma corrida, muitas vezes a gente se encontra cansado e acho que o meu tempo de juventude também na minha cidade, em Arabutã, eu comecei em 2010 na minha cidade a participar e ali pelos 2014, 2013, 2014, foi onde eu realmente compreendi quem é Jesus para minha vida e comecei
É uma caminhada de fé, assim, uma caminhada de tentar entender como viver com Jesus. Mas no decorrer dos anos ali, do 2016, 17, 18, muitas vezes eu me vi cansado e me questionando sobre o que eu fazia, sobre a minha própria vida. E acho que o que mais nesse tempo, para mim, nesse ano, eu digo que Deus tem confrontado é sobre o que é realmente caminhar com Jesus, né? O que significa caminhar com Ele? O saber que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias a fim dos tempos, né? E talvez eu largue essa pergunta para interagir, vai que alguém já está dormindo, né? Falei 20 minutos aqui. Para vocês, o que reflete, o que vocês pensam quando se fala em caminhar com Jesus? Nessa perspectiva, assim, de correr de costas para o futuro, assim, o que vem à mente quando fala, assim, que eu caminho com Jesus? Vai falar, André? Não, fala primeiro, vai falar. Eu gosto de uma analogia não, mas uma palavra do Marquito, que ele falou uma vez sobre quando a gente vai planejar o nosso ano, né? Ele estava falando sobre o começo do ano, sobre a gente fazer a nossa agenda, né? E fazer os planos para o ano e o que a gente põe na nossa agenda, né? E a pergunta que a gente faz é o que a gente quer realizar durante esse ano, né? E ele fala sobre a gente fazer a nossa agenda na perspectiva de Deus, né? O que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer na minha vida esse ano, né? Ou seja, a gente passa muito tempo planejando e eu penso assim, né? Às vezes a gente passa muito tempo planejando e pouco tempo pensando o que Deus pode fazer na nossa vida, né? O que Ele quer com a nossa vida, né? Sei lá, pensar em morar fora ou conseguir um emprego e em algum lugar mas sem ver o propósito de Deus antes para isso, né? E acho que a resposta é isso, né? Confiar mais, né? Até porque quando tu pensa, pra ti parece ser bom, né? Mas, que nem tu falou, daqui a pouco tempo a gente pode estar frustrado, né? Quando alcançar aquilo e ver que não completou a gente. É isso. Pode falar agora, André. Cara, eu achei muito interessante essa ilustração, né? De tentar idealizar de fato eu andando de costas, olhando para Jesus e indo para o meu futuro. É, É interessante porque grandes passos assim que eu dei na minha vida foi acreditando e confiando de que algo bom ia acontecer para mim, sabe? Pensando na perspectiva de que Jesus é que estava me guiando, me conduzindo por algum motivo, por mais que eu não soubesse o que ia dar. uhum, E hoje eu vejo muita coisa assim que o que aconteceu na minha, pô, para eu decidir a minha carreira profissional, eu vi que muita coisa aconteceu para eu desistir do meu sonho, sabe? E sei lá, quem me conhece, todos aqui me conhecem, claro, mas para explicar ali pro Helder, pô, meu sonho era ter sido jogador de futebol. E ironicamente eu agora cuido de pessoas com um problema que eu tive. E sei uhum, lá, essas coisas aí que remetem da gente não entender o que está acontecendo hoje, mas quando a gente segue uma carreira, né, quando a gente está sendo guiado, a gente vai vendo todo essa observação, né, um Cristo centralizado e toda a minha vida em volta, sabe? Sendo, uhum. sendo conduzida para um futuro que Ele quer, né? Então eu É, parei para tentar idealizar isso. Pô, Jesus, olha o meu futuro, eu observo o meu futuro, eu olho para Ele, eu tô correndo de costa e a minha vida tá toda ali, ó, fazendo sentido, sabe? uhum, Né? Então achei muito bacana essa ilustração aí que tu passou ali no final, essa visão do Martin, né? uhum, E realmente eu acho que é acreditar e confiar de que se a gente continuar olhando para ele e não, sabe, me vem também a ilustração de Ló, né? Que a esposa dele olha para trás, né? Para uhum. Sodoma e para Gomorra, como quem tem saudade ou quem tem desejo, né? Pela vida que tinha. Então, pô, acho que isso aí vai nos paralisar, sabe? Mas se a gente ir pro caminho que Jesus está conduzindo a gente, observar, olhar
centralizar ele no nosso foco, eu acho que a gente tem muito mais a experimentar em relação à vida do que de fato achar que está vivendo para algo que a gente deseja ou anseia ou que não faz parte do plano de Deus. Uhum. Acho que eu falei demais, né? Muito bom. Para mim, quando eu vi assim, acho que eu fiquei nessa ideia assim também, caramba, tipo, é como se fosse um outro modo de pensar a vida no qual as coisas se encaixam nesse processo de ter confiança com Jesus, né? Em Jesus. E, eu estava fazendo uma leitura essa semana e o que mais tem me incomodado nos últimos tempos também, eu li o livro do Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Acho que alguns já devem. Esse é um livro que passa pela mão de uma galera assim. E daí tem uma frase assim que me impactou, porque na minha caminhada, às vezes eu tendo a querer mostrar para Deus e eu puxar a frente e querer tipo mostrar para Deus do que eu sou capaz de fazer e dos meus sonhos e os meus sonhos eles não tipo não eram coisas tipo muito fora, mas eram tipo eu sonhava às vezes eu queria fazer alguma coisa que parece ser legal para Deus, mas eu queria fazer para mostrar para Deus, né? E daí tem uma frase assim que diz: se no nosso coração não cremos realmente que Deus nos ama como somos, se estamos ainda maculados pela mentira de que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais, ainda rejeitamos a mensagem da cruz. E, e o que isso tem a ver com o que a gente está falando é que eu entendo que esse processo de da gente manter os olhos fitos em Jesus, para mim, é constante, para mim, é diário. Tipo, todos os dias eu lembro, cara, Jesus está caminhando comigo e quando eu me confronto, então, é como se eu olhasse para Jesus e ele está está me chamando para mim olhar para ele e realmente crer. Então, confrontado com essa realidade que o Brennan Manning fala que Deus nos ama, é como se o papel que eu tenho é me render, tipo, é dizer realmente eu cansei de correr a vida pelos meus caminhos. Eu me rendo a esse teu amor que eu não compreendo. E mesmo reconhecendo que tu me ama, tipo, tira essa ideia de que eu posso fazer algo para que tu me ame mais, né? Porque é como se uma criança chegasse para um pai ou para uma mãe e quisesse começar a comprar presente para os pais, dizendo, tipo, eu quero conquistar vocês por meio desses presentes, né? E daí os pais só olham para a criança e dizem, não é os presentes que fazem com que eu te ame mais. Eu te amo por quem você é, porque você é meu filho. E, e daí é meio que uma das reflexões que eu tô tendo nessa caminhada de fé, muitas vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa corrida, ou a gente quer tomar o controle e mesmo fazendo coisas pro próprio Deus assim, mas a gente quer ter o controle. E daí no fim eu caio nessa frase que ele fala: se estamos ainda maculados pela mentira de que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais, estamos rejeitando a mensagem da cruz. E e eu entendo que a caminhada de fé não tem a ver com ser um ótimo corredor, mas tem a ver com reconhecer que Jesus me ama e que o fato que ele pagou o preço do meu pecado e me convida a todos os dias a me voltar para ele, né? Para continuar essa caminhada, né? Então, isso também é um segundo ponto que eu queria refletir, porque eu entendo que é profundo quando a gente realmente entende que, cara, Deus me ama, não são coisas que eu preciso fazer para que ele me ame mais, né? Então, essa é um pouco a minha reflexão sobre, na corrida da vida, a gente todos os dias reconhecer que a gente é fraco, mas Deus nos ama e viver nessa dependência de Jesus diariamente.
Eu digo por mim assim, isso não é, as palavras elas saem fácil da boca, mas viver diariamente é algo muito mais profundo e difícil. Então, acho que é um momento da gente refletir, ver o que realmente, quem realmente é Jesus para nós e o quanto ele nos ama e como ele quer nos guiar, como ele quer correr conosco.